Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 25º domingo do tempo comum. Hoje, dia 21 de setembro, marca o final do inverno que não chegou, né? Mas iniciamos a primavera. E também lembrar nesse final de semana a festa do apóstolo Mateus. E a liturgia de hoje, ela é muito complicada, né? Eu costumo dizer assim, a gente estava preparando a homilia, está até difícil de falar, né? Porque quando a gente olha para a liturgia de hoje, não sei vocês, mas quando eu olhei para a liturgia, eu pensei em Brasília. Não sei por que eu pensei em Brasília, mas eu pensei. Vejam bem, a primeira leitura da profecia de Amós. Nesta leitura, o profeta Amós nos chama a atenção, é claro, para o povo daquela época e para nós hoje. E o que o profeta chama a atenção? Aquelas pequenas fraudes que a gente comete e que a gente acha que não tem problema nenhum, a gente acha que não é pecado. Eu fico aqui para citar exemplo e podemos entender melhor. Imagina você, está lá no mercado, no varejão, na feira, e aquela uva apetitosa, você pega uma uva e come. Alguém chama a tua atenção, a primeira coisa que a gente diz assim, mas só uma uva não vai fazer diferença nenhuma. Em primeiro lugar, a uva não é tua. Segundo lugar, você imaginou se todos que estão dentro do supermercado resolvessem pegar uma uva, a caixa ia embora. Então a gente não pode, só porque é uma pequenina coisa, achar que está certo, que não tem problema. E eu lembrava aqui, quando eu era criança, eu via, e é muitas cidades pequenas, quem aqui tiver idade suficiente vai lembrar, tinha um troço que chamava Armazém de Secos e Molhados, né? Os jovenzinhos não sabem o que é isso. Seco e molhado porque vende de tudo. Tudo que você pensar, seco, e tudo que você pensar, molhado, vende. Vendia sal pagado, querosene, vendia azeite, vendia linguiça, mortandela, pão, vendia café, vendia roupa, vendia botão, agulha, cigarro, tudo que tinha ali. Pinga, cunhaque. E eu lembro que se media os tecidos, até tecido vendia. Ia se medir o tecido com aquela metro de madeira. Não é fita não, é de madeira. E aí se coloca o metro em cima do tecido, aí põe o dedo aqui para tirar o metro e cortar, não é isso? Aí na hora que você põe o dedo aqui, você empurra o pau para cá e já ganha 3 centímetros. Mas só 3 centímetros? Não tem problema. Né? Naquela época apareceu uma tal de... A gente moía café no moinho para fazer o café na hora. Naquela época apareceu uma tal de máquina de moer café. Era a coisa mais chique do mundo. Só que ela só nesses lugares que tinha. Então a gente torrava o café, punha na lata e levava para esse lugar para moer. E é claro que a gente sabe que moeu vai diminuir. Então não ia encher a lata de novo. Mas o que a gente observava? Aí moía o café, em cima era transparente. Mas onde caía o café, o pó não era transparente. E aí depois pegava aquela canequinha, ia lá dentro e jogava o pó na lata e tal, e deixava um pouquinho lá no fundo. De cada freguês deixava um pouquinho. E aí de tarde, quando deixava, tirava 1 quilo, 2 quilos. Pensou o preço que está o café hoje? Mas é só um pouquinho de cada um, não tem importância não. Mas estava cobrando para moer o café. Eu não sei se vocês lembram daquelas balanças Filizola, né? Aquela que tinha assim, tem um ponteirão lá assim. Só que o peso ficava atrás. Aí a pessoa chegava e falava assim, me dá 2 quilos de batata. Pegava 2 quilos de batata, punha lá em cima do prato, e aí o dedinho aqui. Então era 800 gramas, virava 2 quilos. Virava 1 quilo. Era 200 gramas para mais. Só 200 gramas não vai fazer diferença. Gente do céu. O que está falando esta leitura da profecia de Amós é isso. Depois vocês podem ler direitinho o que ele está falando. E ele está falando roubar os pobres.
Ele não está falando de roubar rico. Ele está falando de roubar os pobres. E aí, eu lembro que tinha também uma coisa que vocês vão lembrar também, alguns, é claro. Se vendia fiado, marcava na caderneta. Então a mãe mandava você comprar as coisas, levava uma caderneta. Chegava lá, marcava na caderneta e marcava num livrão. Só que para aquelas pessoas que eram muito pobres, e às vezes não tinha condição de comprar, o dono falava assim, ó, eu só vou vender para você, mas não vou dar caderneta não, vai gastar dinheiro com caderneta não. Eu vou marcar só no meu livrão aqui. E gente, no fim, não importava se tinha caderneta, se não tinha, se tinha livrão, não tinha. A maioria daquelas pessoas sequer sabiam ler. Muito menos fazer conta. E quantas vezes eu vi, às vezes eu falava assim, meu Deus do céu, a pessoa, porque marcava assim, ó, pega uma linha, você põe arroz, aí você põe o preço do arroz em cima. Naquela época era cruzeiro, mas era do antigo ainda, viu? E depois veio cruzado, veio um monte de coisa. Sal, punha o preço do sal em cima. Óleo, punha o preço do óleo em cima. E aí no fim somava aquela linha e punha lá, e depois puxava a vertical. O cara sentava, pegava a caneta, onde estava lá, por exemplo, arroz, está marcado 7, ele punha um na frente do 7. O 7 virava 17. 2, ele punha um na frente do 2. O 2 virava 12. E ainda falava assim, estou vendendo fiado, não estou cobrando juro mesmo, tem que ganhar uma coisa em cima disso aqui. É disso que a leitura está falando. Por isso que eu falei, essa leitura é muito atual. Aí eu me lembrei na hora, qual que é o maior escândalo que nós estamos vivenciando hoje? Aí eu não gosto de falar dessas coisas, mas tem que falar para a gente ficar esperto. É o roubo dos aposentados. Porque o roubo dos aposentados é desse jeito, é pequenininho. Não pensa vocês que eles tiraram a aposentadoria dos aposentados, não. Eles cobraram a 30, 35, 40. O coitado do aposentado chega com o cartão para receber, ele já fala assim, primeiro às vezes precisa da ajuda de alguém. Quando você vai, tira tudo. O que é esse tudo? É tudo que tiver. Ele nem sabe se está faltando 30, se está passando 30. Muitos deles já não enxergam, muitos deles não sabem ler, não tem condição. Mas aí você fala, mas só R$30 não faz diferença. Faz. Para quem precisa comprar um remédio. R$30, imaginem vocês. Você sabe quantos aposentados tem no Brasil? E quando eu estou falando aposentado, não é só os que estão acima dos 60, não. Para as mulheres, 65 para os homens, mas também alguns por invalidez, por outras coisas, por doenças, etc. e tal. São milhões e milhões. Dizem que dá mais de 50. Mas vamos pegar só 1 milhão. 1 milhão vezes R$30 dá quanto? 1 milhão vezes R$30 dá 30 milhões. É um prêmio da Mega Sena. Só que isso daí é por mês. Agora, eu não estou falando do 1 milhão, porque tem muito mais. Então, gente, por isso que a segunda leitura, Paulo, quando escreve para Timóteo, o que ele fala? Vamos rezar para as nossas autoridades. É o que está escrito. Eu não estou falando nada da minha cabeça, viu? Vocês podem estar gostando do que eu estou falando, mas eu estou falando que está escrito no folheto. Eu estou falando da liturgia, do dia. Paulo está dizendo, rezemos pelas nossas autoridades. Então você pode não gostar do presidente da república, do governador, do senador, do deputado, mas nós temos que rezar para esse povo. Para ver se Deus toca o coração deles para eles parar de roubar, parar de ser corrupto, parar de fraude, parar de falcatrua. Para que eles possam ter leis justas, honestas para o povo. Então, rezar pelas autoridades que o apóstolo Paulo orienta Timóteo a falar para o povo fazer. Ele está falando para nós hoje também rezarmos pelos nossos governantes. Para que Deus toque o coração deles, né? Para eles pararem de fazer rolo, então que leve para a glória do céu também, não tem problema, não faz diferença. Mas também, quando ele diz autoridades, não são somente as autoridades políticas. Autoridades eclesiásticas também. Vocês acham que dentro da igreja não tem rolo também às vezes? Precisamos rezar pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, pelos diáconos, pelos presidentes de CAP, de CAEP, pelo tesoureiro da paróquia. Precisamos rezar por todo mundo. Para que Deus também possa iluminar, para que eles governem a igreja de Jesus Cristo com justiça,
com honestidade, né? Sem roubar dinheiro de oferta, sem roubar dinheiro de dízimo, sem roubar dinheiro de quermesse, sem roubar dinheiro de nada. É isso que a leitura está falando. Rezemos pelas nossas autoridades para que sejam honestas no seguimento de Cristo. E depois essa leitura fala uma coisa interessante também, porque o apóstolo vai dizer sobre o quê? A mediação de Jesus Cristo. E ele vai dizer, existe um único mediador entre nós e o Pai. E esse mediador é Jesus Cristo. Paulo dizendo a Timóteo. Mas ele mesmo, Jesus, vai dizer isto no capítulo 14 do Evangelho de São João, quando ele diz lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém chega ao Pai se não passar por Jesus Cristo. E vocês poderiam perguntar para mim, mas onde fica Nossa Senhora nessa história? Coitada, né? Onde que ela fica nessa história? Isso é besta, tão simples de explicar. Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, até Nossa Senhora, para ir ao Pai, como é que ela faz? Ela vai pelo Filho. Então nós também vamos chegar a Deus somente por Jesus Cristo. Mas onde é que entra Nossa Senhora? Ela nos leva ao Filho que vai nos levar ao Pai. Porque ela é a mãe. É isso que ela fez nas bodas de Caná. Quando Nossa Senhora estava nas bodas de Caná, que ela viu as coisas faltar ali, ela não foi, como muita gente faz, né? A gente escuta isso. Eu falo direto com o dono dos porcos. Eu falo direto com o pai. Nossa Senhora não fez isso. Porque Nossa Senhora podia fazer muito bem isso. Pai, eu que dei o teu filho Jesus Cristo, agora transforma o vinho. Não. Ela foi onde? No Filho. Para ensinar para nós, que também devemos, se quisermos chegar ao Pai, passemos pelo Filho. Porque não se chega ao Pai, senão através de Jesus Cristo. E eu não vou dizer... Quando você fala, como chegar a Jesus Cristo, gente, Nossa Senhora nos pega pela mão e o caminho fica muito mais fácil, ela nos levar até Jesus e nos entregar para Ele. Aqui, trouxe mais um para você. É muito simples a gente entender isso. Muito simples, não é difícil. E depois, quando nós chegamos no Evangelho, esse Evangelho de hoje, fala de um administrador infiel, né? Vocês lembram que eu falei da caderneta, né? Esse evangelho fala a mesma coisa. Tá 100, só que ele fala do contrário, não é para mais, para menos, mas para prejudicar o patrão. Tá 100, marca 80, tá 100, marca 50, diminui aí. Mas por que que ele fez isso? Ele fez isso porque ele falou, eu vou ser demitido. E eu tenho que ter esse povo aqui tudo com o rabo preso comigo. A gente não cansa de ver essas coisas? Vai estar com o rabo preso comigo. Quando eu for demitido, eu bato na porta dele. Agora você tem que me ajudar, porque eu te ajudei, você lembra? Você lembra da tua dívida? Que eu fiz você marcar menos? Então eu te ajudei, então agora você vai me ajudar também. É os filhos das trevas, diz Jesus. Os filhos das trevas são espertíssimos. Olha o que eles fazem. Por exemplo, no Brasil, nós temos uma lei que chama Lei do Nepotismo. O que significa a lei do nepotismo? Um político não pode contratar para trabalhar com ele os seus parentes. E por que essa lei apareceu? Porque antigamente, quando o cara era um deputado, vereador, sei lá o quê, ele levava a mãe, a sogra, a filha, a esposa, o papagaio, levava tudo para trabalhar com ele. E aí então veio essa lei, não pode. Mas como é que eles fazem para driblar? É muito simples, né? É muito simples eles fazem para driblar. Rosária, você é deputada? Você não pode contratar teu marido, você não pode contratar teu filho, tá? Então contrata minha esposa. Beleza? Aí você fala, vou contratar porque aí ele está me devendo um favor agora. Aí você chega para mim e vai dizer, já que eu contratei tua esposa, agora você contrata a minha. É assim que eles driblam essas coisas. Filhos das trevas. Eu desafio você, pode entrar lá no site do Tribunal de Contas da União, Brasil. Por isso que eu lembro do Brasília. Entra lá para você ver. Tem um monte de conselheiras, mulheres. Tem homens também, né? Mas tem lá, eu falo por quê? Que são esposa de deputado, esposa de senador, esposa de ministro. Estão lá ganhando 50 mil reais por mês, fazendo uma reunião. Por mês. Então, gente,
Filhos das trevas. Jesus está dizendo, são espertos, são astutos. Aí vocês vão dizer, mas Jesus elogiou. Não, Jesus elogiou a esperteza deles. Porque Jesus diz, se nós, batizados, que somos filhos da luz, tivéssemos a esperteza deles, tivéssemos a diligência deles, para fazer o bem como eles têm para fazer o mal, esse mundo estaria muito melhor. Muito melhor. A gente até lembra aqui, não só em termos de dinheiro, de vantagens, etc., mas até na fidelidade. Por exemplo, eu estava pensando, né? Tem gente que arma uma nuvenzinha lá na saída de Franca. A pessoa fala, eu não vou na missa porque vai chover. Eu não posso molhar. A nuvem está lá, está até indo para lá, está indo embora. Dá um relâmpago, eu não posso ir na igreja hoje, porque vai chover. Mas aí, quando a escola de samba desce na avenida, fica lá na arquibancada até 3, 4 horas da manhã, debaixo de chuva, trovoada e tudo, ainda pulando e cantando. Vocês entendem o que Jesus quis dizer? Então, ou seja, se talvez a gente empregasse, né? Quando a gente vai nos barracão de escola, aquele monte de gente fica até 1 hora da manhã, 2 horas, trabalhando, costurando, não sei o que, etc. Tal. Se tivessem para com as coisas de Deus, para com a oração, para com o trabalho na igreja, essa mesma vontade, essa mesma diligência, esse mundo seria muito melhor. E é por isso que eles dizem, se as nossas autoridades usassem essa esperteza para fazer o bem como eles usam para fazer o mal, o mundo estaria 1000 vezes melhor do que está. Mas infelizmente, eles só pensam no dinheiro. E é por isso que a leitura vai dizer, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Porque você vai colocar o dinheiro em primeiro lugar. Você vai esquecer de Deus. Você vai achar que não precisa de Deus. Eu tenho dinheiro, eu pago o melhor hospital, eu pago o melhor médico, eu contrato o motorista, eu faço o que eu preciso, não preciso de Deus. Porque você vai depositar a sua confiança e vai fazer o dinheiro ser o Senhor da sua vida. Façam isso. Procurem exercitar a sua fidelidade a Jesus Cristo e à igreja de Jesus Cristo. Exercitem por coisas banais, simples. Por exemplo, né, o seu time de futebol, o Palmeiras, o Santos, sei lá eu quem, vai estar na final do campeonato. E o jogo é no horário da missa. Como é que eu faço agora? Eu não posso perder. Mas vai na missa de manhã, simples. O jogo é à tarde. O jogo é na tarde do domingo. Vai na missa no sábado à noite. Cumpre o preceito, pode assistir seu jogo sem problema nenhum. Mas não tem missa em horário nenhum, é só esse. Meu filho, aí então, o futebol que espere. Mas a missa é mais importante. Porque Deus está em primeiro lugar. Experimente começar a fazer esses testes. Não só com assistir na televisão, mas com outras coisas também, com novela, com não sei o que, etc. Tal. Eu costumo dizer assim, olhemos para alguns, não estou dizendo todos, mas para alguns dos nossos irmãos protestantes. Chega na casa de um deles 15 minutos antes do culto, 20 minutos antes do culto. Primeiro, a porta já está fechada porque ele já foi. Se você chegar meia hora antes do culto, o que ele vai fazer? Eu não vou no culto porque eu tenho visita. Vamos no culto comigo. Mas eu sou católico. Então você fica aí, a água está na geladeira, tchau que eu estou indo. Católico faz isso? Não. Dá graças a Deus, às vezes chegou visita, tem desculpa de não ir na missa. Então a nossa fidelidade tem que ser assim. Eu encerro lembrando uma coisa que eu fiz, eu testemunho isso para vocês, parece piada, mas não é, gente, é verdade, né? Vocês lembram, já faz tempo, né? Quando o Corinthians disputou a final do Mundial? Vocês lembram? Vocês lembram a hora que era o jogo? Lá no Japão, 9h30 da manhã, né? E eu tranquilo, os meus filhos, é tudo corintiano, não vai lá para casa, não, vamos ficar assistindo tudo junto, não sei o quê, né? Porque nunca foi, agora, né? Pode ser a última vez também, parece que vai ser, né? Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu pensei comigo, eu vou na missa no Claré, na comunidade de Santo Antônio Claré, e depois eu fico tranquilo para assistir o jogo. Mas aí logo veio na minha cabeça, não, eu vou fazer um teste agora. Eu estou doido para assistir esse jogo e eu acho que eu não vou ver, eu vou morrer, não vou ver mais. Mas eu vou na missa no horário. A missa na Auxiliadora 9h30. Na época era 9h30. Eu vou na missa. O padre Neuci olhou para mim e falou, duvido. Eu falei, vou. E eu fui, gente. Eu fui.
Eu fui. Falei, Senhor, o senhor está vendo o que eu estou fazendo? E eu fui. E eu não esqueço nunca, não sei se ele vai lembrar disso. O padre Neuci aqui no altar e eu ajoelhado do lado. E começaram a soltar foguete. O padre olhou para mim assim, gol do Chelsea. Mas você está doido, padre? Esse monte de foguete. É São Paulino Santista e palmeirense que estão soltando foguete. Mas eu fiquei ali, fiel. Quando a missa acabou, fui correndo para casa, cheguei lá, faltava 2 minutos para acabar o jogo. Mas já estava ganhando de 1-0. Então, ou seja, mas é uma besteira que eu estou falando para vocês. Mas de repente a gente precisa fazer isso. Para mostrar não só para Deus que Ele não precisa de prova do meu amor. Porque Ele sabe que eu o amo, ou Ele sabe se eu não o amo. Mas para provar para mim mesmo que eu sou capaz de colocar Deus em primeiro lugar. E encerro falando para vocês, quando Ele falou, se você for fiel nas pequenas coisas, Deus lhe dará muito mais. E eu queria que você ficasse em pé, para a gente encerrar cantando esta canção, que todo mundo conhece, porque ela fala justamente disso. Só esse trechinho que nós possamos cantar junto, ela diz assim, quer ver, ó? Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Mais forte! Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Faça assim, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.